uma olhada nessas imagens. Clima romântico com luz vermelha no teto, cama de casal e até pintura especial. Quartos que se parecem com um motel, não é mesmo? Mas, na verdade, são dormitórios de uma cadeia pública no Rio de Janeiro, usados para as visitas íntimas a alguns presos. Regalias que chocaram o país. Uma vergonha, né? Porque pode pensar, né? Um local que deveria ser para poder presídio, as pessoas estão ali presas, poder cumprir uma pena, já tinha um espaço ali de amor, né? Uma pouca vergonha. Só isso, falar o quê mais? Eles foram o escândalo da corrupção e agora chamam a atenção pelos privilégios na prisão. Ele tem o alimento que ele desejar, eles não ficam presos, eles ficam perambulando de uma cela para outra. De produtos importados, a videoteca. A liberdade que alguns presidiários têm para circular entre as celas e receber visitas a qualquer hora. Fazem reuniões, dão gargalhadas. Às vezes nem parece que aquilo ali é uma unidade prisional. Irregularidades e mordomias que poucos têm acesso. Assim são os aposentos usados para as visitas íntimas na cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio, o chamado Presídio da Lava Jato. As suítes foram construídas no 4º andar do presídio, numa área que ainda está em obras. Elas foram descobertas no mês passado numa vistoria do Ministério Público. As informações chegaram através de uma denúncia anônima. O dado que chegou foi até assim, tem um, desculpe o termo, tá? Tem um motelzinho instalado em Benfica, ponto. Aí eu falei, vá lá, aproveita a fiscalização, vá lá e mande abrir todas as portas do 4º andar. Mesmo aquelas que, tá em obra, isso aqui não tem nada. Abre tudo que vocês encontrarem. E aí, identificamos esse parlatório. A cadeia está nos noticiários desde fevereiro do ano passado, quando uma reforma a toque de caixa preparou a unidade para abrigar políticos e empresários presos nos escândalos de corrupção no Rio. Entre eles, o ex-governador Sérgio Cabral, acusado de chefiar a maior organização criminosa do estado. Para lá são levados também outros detentos com curso superior e presos por não pagamento de pensão alimentícia. Nós queremos saber em que momento foram construídos, em que circunstâncias esses quartos foram construídos. Os promotores investigam quem usava as suítes e se garotas de programa eram levadas para dentro do presídio. O que pode ser revelado pelas câmeras que monitoram os corredores da penitenciária. O Ministério Público quer saber agora se as suítes para encontros íntimos descobertas aqui na penitenciária também fazem parte do pacote de regalias dos presos da Lava Jato, aliados do ex-governador Sérgio Cabral. A rigor, não há nada de ilegal na decoração delas, mas o material utilizado e o número de quartos em relação ao total de detentos da unidade chamou a atenção dos promotores. O presídio tem 470 detentos, 6 suítes para visitas íntimas, teoricamente uma para cada 78 detentos. Mas nesta unidade, apenas 27 presos têm direito a esse tipo de encontro. Ou seja, na prática, cada quarto seria usado por, em média, 5 detentos. Na verdade, chamou a atenção porque certas unidades que têm 2.000 presos, 1.500 presos, você tem um número de 10, por exemplo. O artigo 41 da Lei de Execução Penal, onde são descritos os direitos dos presos, permite a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. Mas as visitas íntimas têm que ser autorizadas por um juiz. Na cadeia de Benfica, dos 27 detentos com autorização para usar estas suítes, 2 são presos da Lava Jato. Nenhum deles teve o nome revelado. Resta saber se a lei vem sendo respeitada.
Este advogado criminalista diz que o direito a visitas íntimas é usado como moeda de troca nos presídios. Eu posso te dar mais cigarro, você me dá hora extra, ou minutos ou dias na visita íntima. Ou eu posso te dar uma cela melhor, com mais espaço, e você me cede o seu direito de ficar com o visita íntima. Segundo ele, na prática, o benefício acaba indo para quem tem mais poder dentro da cadeia. O diretor do presídio fala, olha, na ala 1 tem um quarto de visita íntima e vai ser assim distribuído. Eles recebem essas informações e falam assim, não vai ser dessa forma, vamos nos organizar aqui, ó, fulano, você não vai ter direito de visita íntima, vai ser ele. Acompanhe no Fala Que Eu Te Escuto de hoje os detalhes dessa descoberta dentro do sistema carcerário brasileiro e responda: o problema é a incompetência na forma de lidar com esses detentos ou é conveniente tratá-los assim? Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo com o programa Fala Que Eu Discuto para todo o Brasil e para todo mundo, pela Record TV. É revoltante a gente ver as coisas que a gente acabou de assistir, né? E tem outras mais para a gente mostrar para você. Daqui a pouco também nós vamos às ruas levar alguns dos alimentos para as pessoas que foram encontradas lá dentro da prisão, para ver se pelo menos elas conhecem, já provaram. E também queremos saber a sua opinião. Que o sistema carcerário no Brasil tem muitos problemas, todos nós sabemos. E um deles diz respeito ao que a gente está vendo aí, a uma vida de luxo e aos benefícios que alguns presos eles recebem. Por isso a pergunta está aí para você. Mordomias na prisão, fruto de um sistema incompetente, inexistente ou corrupto? Você pode ligar para o nosso telefone para dar a sua opinião pelo telefone, o número está aparecendo aí para você. Também você pode entrar e dar sua opinião pelo nosso Skype e pelas redes sociais. E para nos ajudar aqui no programa de hoje, nós recebemos o professor de Direito e especialista na área criminal e institucional, o doutor Roberto Fernandes. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao vivo. Daqui a pouco vamos pedir ajuda do senhor para tentar entender um pouco de toda essa bagunça aí. Tá certo? Com certeza. Pastor Valber também nos acompanha aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos. Bagunça devidamente organizada pelo que se viu aí, né? Você pode mandar a sua opinião, você pode deixar o seu comentário no Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Fala Que Eu Discuto. A gente vai estar lendo aqui durante o programa. Nós vamos agora a essa próxima matéria, que inclusive explica mais a respeito dessas regalias dos detentos lá no Rio de Janeiro. E o jogo de poder ficou evidente na cadeia de Benfica. As denúncias de regalias começaram assim que o ex-governador Sérgio Cabral chegou à unidade em maio do ano passado. Antes disso, a rotina de privilégios do ex-governador já tinha sido flagrada em Bangu 8. Cabral caminhava livremente nos corredores da unidade, inclusive com escolta. Em Benfica, as denúncias de mordomias continuaram. O ex-governador foi acusado de montar uma videoteca dentro da cadeia, usando documentos falsos. Em dezembro, este agente penitenciário disse que Cabral era o xerife da sua cela. Cabral, ele tem acesso, inclusive, a computadores. Ele tem acesso ilimitado à unidade prisional, autorizado pelo diretor, que, na verdade, é só um interlocutor entre a unidade e o próprio secretário. Segundo as denúncias, as regalias se estendem aos aliados do ex-governador, como o presidente afastado da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, o deputado Paulo Melo e o empresário do setor de transporte, Jacó Barata. Os privilégios incluíam uma alimentação refinada e proibida, com direito a queijos, chocolates e outras iguarias. Condenado a mais de 100 anos de prisão, Cabral foi transferido em janeiro para um presídio no Paraná, por ordem da Justiça.
Por causa das denúncias de privilégios, o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Eri Ribeiro, foi exonerado. Agora, com a descoberta das suítes, a direção do presídio de Benfica foi afastada. 20 servidores da Secretaria de Administração Penitenciária também deixaram seus postos. É um trabalho de inteligência, um trabalho sigiloso, por quê? Porque presume-se o envolvimento, a participação de servidores. O presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal saiu em defesa dos agentes. Esse controle são feitos por equipes técnicas de assistentes sociais que trabalham no sistema penitenciário. Nós só damos acesso ao direito. Nós abrimos cadeados, fechamos cadeados, damos acesso a médico, damos acesso à enfermagem, damos acesso à visita, à parte de visita. Não cabe a mim ou qualquer um saber se a parede é rosa, se a parede é amarela, se a parede é azul, se tem um coração na parede. Enquanto acontece a investigação, o presídio vai passar por uma devassa. Irregularidades financeiras também estão na mira do Ministério Público. Todos os contratos da Secretaria de Administração Penitenciária serão auditados. Minha opinião sobre o sistema carcerário brasileiro é que ele está sendo conivente com essa situação que a gente está observando na TV ultimamente, porque deveria ter uma maior fiscalização dos parentes que vêm trazer esses benefícios para essas pessoas. Então, na minha opinião, isso aí se trata de conivência. O Estado sabe o que está acontecendo, esse sistema penitenciário nosso é falho, eles sabem que tudo isso está acontecendo e eles não tomam atitude nenhuma. Essa é a minha opinião. Obrigado pela sua opinião. Vou conversar pelo Skype com a Elaine Cristina. Ela é empresária e fala de Presidente Alves aqui em São Paulo. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem. E a sua opinião? A minha opinião é que também é conivente. Né? Conivente porque os benefícios, né, eles, como se diz, eles têm muitos benefícios, né, eles ganham com isso, eles, né, a corrupção. Tá bom então, Elaine. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom. Tá jóia. Tchau. Tchau. Conversa, por favor, pastor Valber, com Leandro Santiago. Ele é professor universitário e fala de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Leandro, tudo bem? Bom dia. Bom dia. E a sua opinião? Bem, na verdade é Leonardo Santiago, só para fazer uma correção, pastor. Ah, me desculpe, nos passaram Leandro. Leonardo. Isso. Eu assisti, assim, as opiniões e eu acho que as questões que envolvem essa pergunta proposta pelo programa é bastante complexa, porque é preciso que a gente compreenda que o ambiente prisional, o sistema prisional é um ambiente absolutamente esquecido da sociedade. De forma que agora, quando essas pessoas que foram condenadas e estão lá no presídio, como a exemplo do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, isso se torna uma questão muito mais forte e aí o sistema penitenciário nos chama atenção. Então, eu mudaria ali que, na verdade, o Estado ele não é conivente, o Estado não é omisso. Na verdade, o Estado penal, o sistema penitenciário, ele é falido hoje. Né? Essa é a grande verdade. O sistema penitenciário é falido. Nós, enquanto sociedade, nós não nos preocupamos com o sistema penitenciário, de modo que ele se torna aí o pulmão da criminalidade que depois acaba cobrando alto essa conta nas ruas. No que tange a esse problema central aí que foi mostrado no programa sobre as supostas regalias, essas questões elas vão mudar e vão ter as suas próprias peculiaridades de presídio para presídio, né? Pode ser omissões, podem passar aí por uma série de corrupções, o que precisa ser investigado pelo Estado. Mas a grande verdade e a grande questão que precisa ficar clara é a seguinte: o nosso sistema penitenciário ele não está realizando aquilo que ele se propõe, de modo então que ele é um sistema absolutamente falido. Nós precisamos repensar o sistema penitenciário do Brasil. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado pelo seu comentário, tá? Certo, Fique obrigado. bem. Tem mais opiniões aí? Tem sim. O Caio Silva, ele diz o seguinte: presídio no Brasil é que nem roleta russa, loteria. Ou você cai num cheio de mordomias ou cai num sub-humano.
O Alexandre, ele diz: preso não tem que ter direito a nada, tem que acabar com as mordomias. Isso é incompetência dos governantes, com certeza. O Vinícius Toledo, ele diz: é totalmente incompetência. Sabe de quem? Para e pensa, agora comigo, todos eles estão lá porque nós votamos neles. Tá aí. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar também. Mordomias na prisão, efeito da corrupção, da omissão ou da submissão do sistema. Até agora, das pessoas que votaram, 66% omissão, 22% corrupção e 12% submissão do sistema. Entre você também na nossa enquete e vote. A nossa repórter, ela foi às ruas, a repórter Daniela Parisi, e levou alguns objetos, alimentos, para falar exatamente desse assunto com as pessoas. Após fiscalização do Ministério Público dentro dos presídios, foram encontradas regalias e benefícios para certos detentos. Nós viemos aqui no Viaduto do Chá e trouxemos alguns dos alimentos que foram encontrados dentro das celas: queijo brie, presunto de Parma, castanhas. Confira agora a opinião do povo. O sistema carcerário está sendo incompetente ou conivente? Fábio, já comeu queijo brie? Não. Vai comer agora. É bom. Uma delícia. Sabia que isso é servido dentro dos presídios? Jura? Lá no presídio que eu sei, é arroz, feijão e male um ovo. Paola, já comeu queijo brie? Nunca. Nem sei o que é isso. Meu Deus, que delícia! Sabia que esses ingredientes aqui, esses produtos foram encontrados dentro de uma cela? Mentira. Queijo brie é só para magnata, né? Quem está comendo isso é porque deve ter alguma das regalias que um outro preso não vai ter. E aí, o que acontece? Ele deve estar bancando ou pagando alguém para poder entrar com isso ou para ele poder comer isso. O sistema carcerário está sendo conivente com alguns presos ou incompetentes? Na verdade, conivente. É incompetente também. Eu acho que tudo assim tem limite, ali todo mundo está preso, tem todo mundo ser tratado igual, as mesmas condições para todo mundo. A questão é não só para autoridades, mas sim para a sociedade e para o povo. Acorda, vamos para a rua, vamos fazer o escarcéu, entendeu? Porque isso daqui, isso daqui não dá, gente, não dá para comer isso daqui. Classe trabalhista não come, vamos para a rua, acorda, Brasil. Aí, seus políticos, prestem bem atenção no que vem acontecendo aí no Brasil, em São Paulo aí, onde pessoas morrem de fome, estão morrendo de fome aí embaixo de marquises, sem ter o que comer. E vocês aí, comendo uns negócios desse daqui, coisa de rico, né, meu? Então, autoridades, vamos criar mais uma oportunidade para os brasileiros poderem comer disso e fazer com que os presos comam, no mínimo, uma quentinha, um arroz e feijão, que é o que a gente come aqui no Brasil, porque a gente não tem oportunidade de ter coisas boas, porque vocês tiram tudo que é nosso, através dos impostos, através do dia a dia, que a gente não tem essa oportunidade de ter isso aqui. Vergonha! Povo revoltado, hein? Professor Roberto Fernandes, à luz da lei, toda essa situação, principalmente nesse caso do que foi encontrado lá em Benfica, no Rio de Janeiro, como é que o senhor analisa, como é que o senhor vê essa questão? Bem, o Estado ser conivente ou incompetente, eu diria, bispo e o pessoal de casa, é inerente. Um fator está ligado ao outro, porque completamente não dá para raciocinar como é que a pessoa, no caso os políticos, tem toda essa regalia dentro da prisão, né? E como é que isso chegou lá? Qual é o fato que causou tudo isso? Então, a conivência está ali, inerente. E há fatores externos. É evidente, pessoas externas colaboraram para isso. Não havia como lá dentro ter tudo isso sem que tenha a participação externa de alguém. Incompetência porque falta no Estado, no departamento, vamos dizer, no DEPEN, pessoas, não tem contratação, pessoas qualificadas, treinadas para isso. Falta investimento. Total. E completamente. Isso está previsto, está visto e não tem como fugir disso. Então, há sim uma conivência com esses fatores apresentados aí. Inclusive, a gente estava até comentando, esse queijo brie eu não conhecia.
Né? Eu conheço, é muito gostoso. Tá igual o caviar, só conheço de ouvir falar. É verdade. Então, bispo, e dentro da lei, e realmente a lei é dura, tá? Proíbe todo tipo de regalia, não pode. Inclusive, isso é falta que tem que ser apurada e as pessoas que receberam essas regalias têm que responder. Não, aí o pessoal pergunta assim, professor, a questão de receber regalias vai prejudicar a pena, ou seja, teremos uma pena aumentada? Não, a questão de uma falta não vai mexer na pena, porque a pena só pode ser mexida com a outra condenação. Mas as regalias que ele teria, que eu digo assim, computação de pena, remissão da pena, isso vai ser perdido. Então, essa vai ser o que vai ser imposto para ele. Ele não vai ter mais esses direitos. O problema não está na lei, o problema está na aplicação dela, né? Com certeza, que é muito falha. Eu vou conversar agora pelo Skype com o doutor Marcos, que é especialista no Tribunal do Júri e fala aqui de São Paulo. Tudo bem? Olá, bispo, bom dia. Bom dia. E a sua opinião, doutor Marcos? Bispo, hoje nós estamos colhendo todos os frutos de acordo com as sementes que plantamos, né? Ou seja, a omissão do Estado. As pessoas hoje não têm mais valor, né? Não tem mais valores aí de conceito de sociedade, os nossos conceitos de educação moral e cívica, o nosso conceito de organização social, política e brasileira. Nós temos aí uma lei de execução penal totalmente defasada, o nosso Código Penal defasado. Imagine só, bispo, o nosso Código Penal de 1940, um sistema carcerário totalmente falido, não reeduca mais. Ali não é mais a universidade do crime, ali é o mestrado do crime. Logo, a corrupção impera, não só na política, mas também em todo o sistema prisional, em todo o sistema da segurança pública. Não tem mais o que se fazer, né? Onde se viu comer aí queijo brie dentro do sistema penitenciário? Onde se viu aí comer caviar, ter ar-condicionado, ter ali televisão, ali, vários monitores de diversas polegadas, geladeiras, freezer, micro-ondas? Como passa tudo isso daí? Né? Não é dentro de uma sacola que vai passar desapercebido isso. Volumes grandes, é lógico que o sistema é totalmente corrompido, o sistema não funciona, nosso sistema ele tem que ser aí urgentemente revisto por pessoas sérias e capacitadas. Tá certo. Está aí, uma das né? soluções, na opinião do senhor, pelo que eu entendi, uma delas seria mudar esse Código Penal tão ultrapassado. O Código Penal, o Código do Processo Penal e a Lei de Execuções Penais. Agora, é muito fácil a gente querer aí fazer uma alteração urgente desses diplomas legais, sem, contudo, olhar para o berço desse problema, que é a educação, é a cultura empregada. Qualquer remexida que operarmos agora no berço da educação, a eficiência disso só vai se dar daqui a 30 anos praticamente. É por isso que logo no começo dessa nossa valiosa entrevista, eu disse que colhemos os frutos de acordo com a semente que plantamos. Houve uma prevaricação, houve aí um descaso, um releixo aí de todo esse sistema, é o que nós estamos vivenciando hoje. Muito obrigado pela sua opinião, tudo de bom para o senhor. Eu que agradeço e tudo de bom para vocês também. Tchau. Conversa, por favor, com o Arthur César, que é designer gráfico, e ele fala de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Arthur, tudo bem? Opa, tudo bem, boa noite. Boa noite. E a sua opinião? Então, minha opinião hoje, eu vou ser bem direto. Hoje, a ideia que a gente tem dos presos que estão lá dentro da cela com todas essas regalias é que, mesmo eles presos, eles continuam no poder.
continuam tendo regalias que não era para ter. Então a gente acha que mesmo presos lá dentro, lá, eles estão no poder, eles estão comandando lá dentro lá. E quando era para existir mais ponderações dos legisladores nas leis para serem mais duras, porque hoje um preso que comete um crime hediondo, mata uma pessoa, ele vai preso, fica preso durante 30 anos sem ver a luz do dia. E os que cometem os crimes do colarinho branco, eles vão presos, tem as regras que tem, mas se você for comparar os crimes que eles cometeram, de desvio de dinheiro, resultou na morte de muitas pessoas, porque eles viram uma verba que era para ir para o hospital público, para custear um tratamento de uma pessoa, não só de uma pessoa, com milhares de pessoas. No final a gente vê que o crime que ele cometeu mesmo de um crime de maltratantes que deu um tiro numa pessoa na rua. Entendeu? É uma sensação de impunidade muito grande, não? A sensação de impunidade é muito grande, mas pelo fato de ser do colarinho branco, e estar ali todo dia ali aparecendo aí todo dia, parece que mesmo eles lá dentro da cadeia, eles continuam mandando, que é a grande verdade. E no final, se você for parar para pensar, os desvios que vem acontecendo, os roubos milionários, os grandes golpes que têm acontecido, tem resultado na morte de muitas outras pessoas. Esse é um dos fatos. Fora outros que acontecem que a gente não fala, porque não aparece na televisão. Sim. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Um grande abraço. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Festa com direito a fotos e divulgação. Foi o que esses presos fizeram. Acompanhem. Foram 4 churrasqueiras como esta, cada uma com 40 espetos. Ao todo, 100 quilos de carne. Seria apenas um grande churrasco se não fosse por um detalhe. Foi feito pelos presos da Penitenciária Regional de Santa Cruz do Sul, no interior gaúcho. A carne foi comprada pelas famílias dos presidiários. Entre eles, circulavam normalmente espetos e facas. As fotos da comemoração foram publicadas nas redes sociais e comprovam o uso de celulares pelos detentos. No momento em que alguns grupos ganham o benefício de fazer festas com fraternizações, o precedente do risco, do descaminho, da violência, ele aumenta no Estado. E a segurança pública não pode abrir o precedente da imoralidade, porque cabe a ela preservar a moralidade pública, a moralidade da segurança. A festa foi autorizada pela direção do presídio. Uma concessão que traz riscos, segundo a Vara de Execuções Criminais da cidade. Em resposta, a Superintendência de Serviços Penitenciários disse que houve reforço na segurança para o churrasco e que os presos que participaram do preparo têm bom comportamento. A convivência com a família dos próprios presos não é ruim, é recomendável. A família ajuda muito a ressocializar e recuperar o preso. O presídio de Santa Cruz tem 254 presidiários, 84 a mais que a capacidade. Num compartimento escondido entre 2 camas tipo beliche, havia drogas, celulares, documentos e dinheiro. A força-tarefa que uniu a polícia e o Ministério Público apreendeu R$30 mil e centenas de objetos nas celas do presídio. Além disso, segundo a investigação, os presos conseguiam facilmente autorização para sair da cadeia, para ir a festas ou ao banco, por exemplo. A investigação descobriu também que as visitas entravam e saíam do presídio a qualquer hora do dia e da noite. E as celas melhores eram negociadas por presos com mais poder na cadeia. Começamos a perceber essa ingerência dos bandidos na administração penitenciária. O diretor do presídio, um supervisor, um agente e 2 mulheres de detentos foram presos. De todas as regalias do presídio de Anápolis, uma chamou mais a atenção. Os presos transformaram uma sala onde antes funcionava um depósito em suíte de motel, com toalhas e lençóis limpos, além de frutas, bebidas e bombons. Tinha até um livro e um telefone celular lá dentro para que eles chamassem mulheres para entrar lá dentro do presídio. Como eu disse, é um descalabro, ultrapassou todos os limites o que aconteceu no presídio de Anápolis. Oi, gente, me chamo Leonardo Rafael, sou aqui da cidade de Birigui, no interior de São Paulo, e a minha opinião formada sobre essa mordomia na prisão
Trata-se de corrupção. Com toda certeza, a corrupção, infelizmente, é do ser humano ser corrupto. Logicamente que a gente não vai generalizar, mas quando um ser humano, no exemplo, um agente penitenciário, um diretor, enfim, acaba levando vantagem sobre alguma coisa, ele cede, acaba cedendo. Então essa é a minha opinião, é corrupção. Tá certo. Eu vou conversar agora com a doutora Juliana França, que é advogada criminal e fala do estado do Rio de Janeiro. Doutora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. A minha opinião em relação a isso é que não se trata nem de incompetência, nem de conivência, nem de corrupção. Como bem acertadamente já foi dito, o sistema penal encontra-se falido, o sistema prisional idem. Toda a estrutura penal brasileira está sofrendo chagas que vivemos há anos e anos no país. E só uma pequena observação em relação ao que foi dito da progressão de regime, que teria sido dito talvez uma regalia. Em verdade, trata-se de um direito do preso quando ele cumpre determinada parte da pena. Mas, prosseguindo, em relação às mordomias ou regalias, eu gostaria de fazer uma consideração de ordem técnica. A resolução número 610 do CEAP diz que alimentos podem entrar, contanto que eles não sejam in natura, que seria in natura. São alimentos, por exemplo, cebola, alface, alimentos assim que não passaram por qualquer processo de industrialização. Os demais alimentos podem entrar conforme dita a lei, embalados, etc. e tal. Ainda, entendo ser necessário investigar toda espécie de ilegalidade que possa estar ocorrendo. Sim, concordo plenamente. Mas, ao mesmo tempo que estão falando sobre mordomias, esquecemos que, na vasta maioria dos presídios brasileiros, sofre-se, em verdade, com condições extremamente precárias. Então, ao mesmo tempo que precisamos, sim, investigar ilegalidades que podem ter sido cometidas para tudo isso que foi dito até então, talvez devêssemos pensar também no caráter ressocializador da pena, no sentido de talvez melhorar os presídios, onde sequer existe um mínimo de saneamento, onde sequer existe um mínimo de higiene, camas, ou sequer existe visita íntima, e que são direitos assegurados por lei. Entendi. Tem os dois extremos, né, doutora? Poucos tendo muito e muitos tendo pouco. Obrigado pela opinião da senhora, tá? Bom dia. Tudo de bom. Tchau. Tudo de bom. Converse, por favor, pastor Valber, com Carlos Frederico, ele é autônomo e fala da cidade de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Ele é um ex-detento. Carlos, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então, na minha opinião, né, eu que vivi um pouco de perto isso, existe muita corrupção, né? O que gera, além de corrupção, aí gera omissão do sistema, né? E acaba o sistema ficando submisso à criminalidade. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, a corrupção gera muita coisa, né? O que você já presenciou de regalias assim ali quando você estava lá? Já telefone, várias coisas lá dentro, assim, né, que não pode, mas que acaba acontecendo devido à corrupção, ao sistema falido, né, que não muda a pessoa lá dentro do sistema. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Um grande abraço. Nada, um abraço. E o que ele está falando, Bispo, tem até uma opinião aqui de um internauta que diz: eu estive preso e é verdade. Ele diz o seguinte, o Claudinei Cavalcante: eu estive preso em uma cadeia onde ficou um cúmplice de uma política aqui do interior de São Paulo, onde chegava de tudo para ele em uma cela, onde todos éramos obrigados a tomar água quente
a água gelada chegava do bom e do melhor, injustiça total. Tá aí, professor Roberto. Como o senhor vê essa questão no sentido que pode ser feito para melhorar isso? Mudar, eu creio que está uma distância muito grande, né, pelo que a gente está vendo. Mas pelo menos para melhorar. Bispo, como bem disseram as pessoas que participaram, e duas pessoas citaram a mesma coisa, o sistema falido. Veja bem, nós temos um sistema penal, Código Penal, como bem colocaram, falido. E qual que é a resposta estatal que nós temos a isso? Eles fazem, nós chamamos de direito penal de emergência. Então, nós temos um fato relevante, por exemplo, um crime que causou repulsa, e aí eles fazem o quê? De forma emergencial, aumentar a pena. Para quê? Para acalmar o clamor social. Tá? Agora, no sistema penitenciário, fala-se muito em privatização. A privatização seria a solução ideal? Você que está de casa, será que privatizando os presídios eu acabaria com essas mordomias e essa incompetência? Aí o que acontece? Nós temos duas correntes. O pessoal que diz que sim, que acabaria com isso, ou pelo menos iria reduzir, com base no quê? Privatizando os presídios. Porque nós tiraríamos do Estado, né, a questão da administração, passariam para uma empresa privada, ou seja, o Estado está sobrecarregado, não consegue dar conta de um presídio, porque o Estado tem que se preocupar com educação, saúde e por aí vai. Então, eu tiraria essa parte do Estado para a empresa privada, e as pessoas que dizem que não, que é um absurdo o Estado passar isso para a empresa privatizada. Por quê? Porque quanto mais preso, mais rentabilidade. Então, entraria numa corrupção de qualquer forma. Tá? Na opinião do senhor? Então, você ficaria com qual? Ou com nenhuma das duas? Não, eu ficaria que continuava do jeito que está, desde que mudasse a cultura, né? A cultura do modo geral e alguns fatores aí, tá? Envolvendo política e outros aspectos. Porque, olha bem, qual que é o perfil hoje da população carcerária? O senhor tem uma noção de qual seria o perfil hoje? Visto? Mais ou menos. Tá. O perfil, assim, hoje, entre 18 a 25 anos de idade, pastor, nós temos em torno de 35% da população carcerária está aqui, entre 18 a 25 anos. Sobre a questão racial, 75% é negros e pardos. Escolaridade. Nós temos em torno de 70% a 80% analfabetos ou pessoas que não completaram o ensino médio. Não, o fundamental, desculpa. Então, com base nisso, você já consegue criar uma análise para combater e evitar a reincidência que muito acontece. No caso, a pessoa vai para o presídio, não tem a ressocialização que deveria ter, sai, vira reincidente, volta para o presídio e fica nessa ciranda. Aí, a dica está aí. Vamos ver essa próxima matéria. Basta um bom comportamento para que condenados que cumprem pena no regime semiaberto tenham o direito de passar alguns feriados ou datas comemorativas fora da prisão. As famosas saidinhas são um benefício garantido pela lei, mas que geram muita polêmica. Quem não se lembra do caso de Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002. Por 2 anos consecutivos, ela passou o Dia das Mães longe da cadeia, aproveitando os dias de liberdade ao lado do marido, Rogério Alberg. Com direito a 5 saídas temporárias ao longo do ano, Suzane curtiu nesta semana a saída de Páscoa antecipada. Vale lembrar que em 2017, na saidinha de Dia das Mães, ela quase perdeu o benefício por ter fornecido o endereço falso de onde estaria. Mas com tantos presos nas ruas nessas datas, será que todos voltam por livre e espontânea vontade para a prisão? Dados da Secretaria de Administração Penitenciária revelaram que no ano passado, só na saidinha de Páscoa e de Dia das Mães, mais de 1.700 detentos não retornaram. Ana
Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, também faz parte dos quase 3 mil presos dos complexos penitenciários de Tremembé e Taubaté. Em sua terceira saída, Jatobá, assim como Richthofen, retornaram nesta segunda-feira, dia 12, para o presídio e aguardam a data do próximo benefício, que será no Dia das Mães. Se por um lado essas saídas temporárias são importantes, uma vez que permitem a gradativa ressocialização do detento, por outro, é a oportunidade que o preso tem para fugir e até para cometer outros crimes. E você, concorda com esse benefício? Meu nome é José dos Santos Gomes, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para mim, as mordomias na prisão são culpa da corrupção do sistema judiciário, corrupção dos agentes penitenciários, dos diretores de penitenciárias, dos advogados, tá? E essa cadeia permite que se tenha essas mordomias nas prisões e que são realmente inadmissíveis e chocantes. Abraço. Obrigado. Professor, falando dessa saidinha, é algo dentro da lei, é lógico, né? Legal, sim. Mas, em determinadas situações, isso não precisaria ser revisto? Esse tema é instigante, várias pessoas me questionam e discutem sobre esse tema. Por exemplo, a pessoa que matou o pai ou a mãe sair pro Dia dos Pais. Chega meio a ser contraditório, né? Mas assim, a gente não pode confundir direito do preso com mordomias. Certo. Tá? A lei dá esse direito, tem que ser cumprida. Tá? Agora, se vai ser revista, é uma questão de política criminal, tá? Que cabe ao legislador. Minha opinião, eu acho desnecessário, por exemplo, a pessoa na saidinha, tá? Não retornar, aí ela é presa, aí na próxima saidinha ela sai de novo. Nesse caso... Agora eu pergunto, qual foi a última vez que o senhor foi visitar a mãe do senhor? Se ela tivesse viva, com certeza já teria um bom tempo. Eu falo por mim. Eu estou aqui em São Paulo, tem milhões de imigrantes aqui em São Paulo. Ele não tem direito de visitar a mãe dele lá no estado dele. Eu estou aqui em São Paulo, eu não tenho direito... Direito não, vamos dizer tempo, disponibilidade de sair daqui e visitá-la no Dia das Mães. Por que o preso que está ali, que tem que pagar pelo que ele fez, a lei concede esse tipo de benefício? Quantos milhões de brasileiros, trabalhadores, teoricamente livres, não pode sair para fazer um fim de semana com a família? Inclusive... Vamos ter que marcar uma outra vez para você vir aqui, professor. É revoltante. É revoltante. A gente já vai entrar, né? São vários fatores, vários temas, né? Inclusive, uma coisa que o pessoal pergunta muito, quanto que vale um preso para o Estado? Né? O pessoal pergunta, quanto que vale um preso? Afinal, ele tem segurança, tem moradia, né, digamos assim, tem alimentação, saúde. Pastor, quanto você acha que vale um preso hoje? Tem a mínima ideia. Bispo? Não tem. Pessoal de casa, hoje nós temos aí, fazendo uma média, R$ 2.300. Então, tem estado que o preso custa R$ 1.900, tem outro estado que chega a custar R$ 5.000 para o estado. Então, isso é o que vai o queijo brie, né? É o queijo brie. Tá certo. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter. Coloca aí, por favor, em tela cheia. Tá aí. Então, ganhou disparado omissão 79%, 15% corrupção e 6% submissão do sistema. Eu quero convidar você agora a participar com a gente daquele momento onde unimos a fé, independente de religião ou de qualquer outra coisa. Vamos agora falar com Deus, principalmente você que está aí com tantas preocupações, angústias, se sentindo impotente diante desses problemas que você tem enfrentado. Se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixe aí perto do seu televisor. Meu Deus e meu Pai, formamos com cada uma dessas pessoas essa corrente positiva. E eu te peço, por esta, que já não aguenta mais,
por esta pessoa que não tem tido paz, nem de dia e muito menos à noite. Esta pessoa que vive atormentada, angustiada, com a sua cabeça a mil, devido tantas preocupações, tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Tira de cima dessa criatura, meu Deus, esse peso, essa carga. Age no ser dela para tirar essa inquietação, esse desassossego e venha trazer a esta pessoa a tua paz, que agora mesmo, da onde ela participa conosco dessa oração, ela receba a tua paz, ela receba a ação do teu poder. É o que te pedimos com toda a fé. Age do alto da cabeça até a planta dos pés e que essa dor ela venha cessar, que esta pessoa seja curada dessa enfermidade, que esse familiar que se encontra no hospital entre a vida e a morte, que ele receba da tua vida, que a saúde dele seja restaurada. Meu Deus, todos que se comunicaram aqui conosco, deixando o seu nome, nome de familiares, pedindo ajuda, que essas pessoas sejam ajudadas, que ao término desta oração, ela perceba a diferença, essa que não dormia, que ela consiga dormir, que ela consiga descansar e que a água que ela preparou deixe de ser uma simples água, para que seja uma água ungida pelo teu poder e seja um ponto de contato entre a fé dela e o teu poder. É o que te pedimos e certos, ó Deus, da tua resposta é o que assim te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus nos ouviu. Você que pôde preparar a água, beba dessa água. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. Se a distância pela televisão te faz bem a oração, imagine você num ambiente diferente, o ambiente da fé, aonde que você vai ouvir, aonde o que você vai ver vai te colocar para cima, vai te dar direção para você sair dessa situação e vencer. E você tem a oportunidade, se assim você crê, se assim você quer, nessa quarta-feira. Não deixe passar mais tempo, não. Você sabe que mais tempo tem passado, pior tem estado a sua situação. Então, não deixe passar mais tempo. Nessa quarta-feira, na Universal, mais perto aí da sua casa. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, no endereço que aparece aí no seu televisor. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, às 8 horas da noite. Está diante de você a oportunidade. Professor Roberto Fernandes, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Foi bem esclarecedor as colocações que o senhor fez. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de mandar um abraço, um beijo para todos os meus alunos que estão assistindo aqui, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Obrigado, pastor Valber. Prazer nosso, bispo. Boa noite a todos. Nós ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto.